Estamos aqui, estamos tendo a satisfação e o orgulho de receber de volta aqui a casa o nosso grande amigo Zé da Alegre, que hoje está voltando aqui ao programa e é quem vai voltar a dar toda a cobertura que a gente tanto quer, precisa e tem com qualidade com o seu serviço. Então, nós estamos tendo aqui a satisfação de receber o Zé. Zé, e esse seu retorno, você teve ausente uns dias, e nós esperamos que essa parceria volte a dar certo como vinha dando certo, porque nós precisamos de um jornalismo sério, de uma emissora que trabalhe de acordo com a postura do seu presidente, do seu diretor-presidente, Danilo Forte, Avelino Forte. Então, para isso, é que a gente está contando aqui, tendo a satisfação de receber ele de volta, para que a gente possa impulsionar, dar um rumo sério à programação dessa emissora, que é tão importante aqui para o Vale do Curu. Boa tarde a você, Holanda, boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora Vale do Curu, boa tarde ao Avelino Forte e o Danilo, com certeza ligados no programa, o pessoal aí de São Gonçalo do Amarante, os amigos aqui de Pentecoste, Apuiarés, das comunidades circunvizinhas. Com certeza a gente passou um mês mais ou menos sem fazer a programação. Eu quero inclusive pedir desculpa aos nossos ouvintes do programa, falando francamente, as pessoas, milhares de mensagens que nós recebemos, as pessoas sentindo falta do programa. Eu quero deixar essas pessoas tranquilas, dizer que nós iremos retornar com a programação, dizer também que, Holanda, que a Rádio Difusora Vale do Curu, ela é uma mãezona. Ela é uma mãezona para todos os comunicadores aqui de Pentecoste. A Difusora Vale do Curu, nos seus 34 anos, ela ensinou muita gente, inclusive a mim, né? Inclusive a mim. Eu quero dizer também que, fazendo parte dessa história, fazendo parte dos alicerces dessa emissora, está Expedito Ferreira de Souza, camarada da cabeça branca, o pai de família, o pai do Gleice, que é outro camarada que desde criança que trabalha aqui, duas pessoas sérias, duas pessoas amigas, duas pessoas que dedicam a sua vida a essa rádio. A gente sabe disso, eu sou testemunha disso há muito tempo. Eu moro aqui há 20 anos e sempre conheci Expedito Ferreira sendo essa pessoa na frente dessa rádio aqui. Entra diretor, sai diretor, entra dono, sai dono, e eles estão aqui firme e forte. O Gleice desde criança que trabalha por aqui. E a Rádio Difusora Vale do Curu, ela tem dado uma contribuição gigantesca ao povo dessa região. Uma contribuição gigantesca na questão da informação. A maior arma, Holanda, que se pode dar a um povo não é uma metralhadora, e sim a informação. Não adianta você dar um míssil se não der informação de como usá-lo. E aqui se trabalha com informação. Informação séria, informação imparcial, informação verdadeira. E isso que causa em algumas pessoas irritação. Algumas pessoas que não estão verdadeiramente do lado do povo. Isso incomoda, como eu sei que incomoda uma gama muito grande de pessoas lá no seu querido São Gonçalo do Amarante. Esse programa que vocês estão fazendo aqui, ele é um calo no sapato de muita gente, eu sou testemunha disso. Quero dizer mais uma vez que o nosso sistema alegre de comunicação continua à inteira disposição aqui dessa programação, aqui da Rádio Difusora Vale do Curu, porque eu tenho uma admiração e respeito muito grande e não se consegue fazer nada sem parceria. Realmente, Zé, o rádio é um dos meios de comunicação que, dos mais antigos, mas que nunca fica ultrapassado. O rádio é muito importante no dia a dia da nossa população, das nossas comunidades, pois aqui a gente recebe, todos têm acesso ao rádio através de denúncias, de reclamações, via WhatsApp, a informação que manda através do chamado bilhetinho, qualquer que seja a maneira, as informações chegam até a gente e a gente faz as denúncias. O rádio é muito importante. E você, com essa experiência, essa larga experiência, o seu conhecimento profundo a respeito da emissora essa que hoje está sob a presidência do nosso querido amigo Avelino Forte, pessoa que muito tem lutado por essa emissora. E hoje, nós aqui, fazendo o programa São Gonçalo, a Voz do Povo,
em substituição ao seu titular, no caso o presidente da emissora. Nós esperamos contar, Zé, com uma parceria, que essa parceria seja uma parceria realmente duradoura, porque sério eu sei que é, porque se você se trata de uma pessoa altamente digna e séria com suas coisas e um vasto conhecimento no que faz. Então, nós ficamos muito gratos com o seu retorno, e hoje, com o seu retorno aqui, além da transmissão do nosso programa que está sendo feito agora ao vivo, que eu queria que você participasse com a sua experiência jornalística, que participasse um pouco desse programa de hoje. Eu vou começar lhe fazendo uma pergunta sobre o que eu já comentei. Zé, semana passada nós comentávamos aqui a respeito daquele candidato que você entrevistou, que esteve aqui na rádio, que se dizia oposição, que mostrava seriedade, que era a real oposição, que era candidato, criticava o atual gestor, o gerente da prefeitura de São Gonçalo, que eu chamo o gerente. Esse rapaz, num passado bem recente, coisa de um mês e pouco atrás, ele procurou o nosso grande amigo Raimundo Donato da Silva Neto, nosso querido Silva Neto de São Gonçalo do Amarante, para pleitear o dinheiro para uma quantia emprestada. Eu não sei qual a finalidade, mas o que deixou transparecer que liso ele estava, mas ao pedir foi apenas para se valorizar. E nós tomamos conhecimento, Zé, que ele peitou agora o nosso amigo Chico Maia para apostar 1,5 milhão na disputa majoritária de São Gonçalo do Amarante. O que isso deixa transparecer de quem estava liso um dia desse e hoje está de mau bandeira? Muito bem, Holanda. Quando eu costumo dizer que os políticos, eles popularizaram 1 milhão. Popularizaram 1 milhão. Antigamente, falar 1 milhão era coisa quase de todo mundo. Agora todo mundo fala 1 milhão. Fulano foi preso, desviou tantos milhões. Até bilhão está sendo popularizado. E eu fico, assim, bastante preocupado. Primeiro, eu fiquei muito surpreso com a ida desse rapaz lá para o grupo do atual prefeito. Eu estava na Assembleia Legislativa e saí do estacionamento, eu encontrei, e ele me disse: olha, eu vou ser o vice lá na chapa do Cláudio Pinho. Eu disse: o que foi que houve? Aí ele disse: não, depois eu lhe falo. Aí tá, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Mas e a coerência? Uma coisa chamada coerência. Porque, assim, sabe, o camarada vai num blog do tamanho do blog Notícias de Pentecoste, num blog que tem 17 mil visualizações por dia, num blog que nós já atingimos quase 10 milhões de visualização ao longo dos 6 últimos anos, que é transmitido pelo sistema também do Google+, que já atingimos 19 milhões de visualização. Que esse vídeo ele foi também postado na nossa página no YouTube, que já passou de 1.300.000 visualizações, que deu uma repercussão muito grande, que eu tenho conhecimento disso. E a pessoa vai e está disponibilizada. A pessoa vai diante de uma câmera, a pessoa fala e está aberto para falar. O sistema de comunicação está aberto para falar qualquer pessoa. Pode ir falar, que ele vai falar até de mim, se o camarada quiser. Mas eu lhe pergunto, e a coerência? Porque o cara sentou o pau, sentou o cacete, arrepiou. E eu fiquei até, rapaz, eu fiquei pensando, dessa vez eu acho que até eu vou ser processado, porque a chibatada foi grande do atual prefeito. E como é que engole depois? Como é que sobe num palanque, sabendo que centenas e centenas de pessoas que viram aquele vídeo, vai vir ele dizendo: esse aqui é o bom, esse é o cara, nós estamos juntos. Como é que funciona? Como é que passa a cabeça? O que é que passa na cabeça assim, como é que consegue? Eu costumo chamar os atores da política. E eu não costumo acreditar em ator. Eu prefiro acreditar no autor. Zé, é o seguinte. Porque você sabe que o autor é o que cria, o ator
é o que atua. Zé, como você... Aí, já se compara, né? Quem é? É o speaker para aqui, ó. Ih, vereador Gardel. Então, os vereadores que estavam com a prefeita, agora estão com a Luiz. São Paulo Luiz? Deu certa vez. Eu comprei 4 aí da vez para guardar aí. Como bem estava falando Zé da Alegre, é uma coisa muito difícil você ver uma pessoa com coerência. E eu vou aqui repetir o que eu disse em programa anterior. Tem muita gente que se acha homem. Tem muita gente que diz e acha que ser homem é vestir calça, ter bigode, botar a faca na cintura, mijar em pé. É não, minha gente. É muito diferente. Ser homem tem que ter coerência, vergonha, seriedade, sinceridade, responsabilidade e honestidade. E é tudo isso que faltou. Quando o sujeito chega numa emissora de rádio, como esse cidadão chegava a falar do gestor, como ele se posicionava, se rotulando, se chamando de oposição, e toma depois uma posição dessa, de cair nos braços daquele que ele mais criticava na situação, que é o gestor, vocês façam uma análise, façam uma reflexão e vejam por que ele foi. Ele não foi atraído porque foi imado, não. Não foi um imã que o puxou, não. Ele não foi para lá, não foi amarrado porque o levaram amarrado, não. Ele não foi para lá, não foi corrido da oposição que ele dizia ser para ir para o lado de lá, não. Ele foi para lá porque quando ele chegou e viu o numerário, o valor, ou melhor, o dinheiro, ele pulou e abandonou um lugar por onde ele nunca era para ser do seu grande trabalho que você vem fazendo à frente da Câmara em defesa do nosso povo e da nossa gente. Para você, os parabéns de todos nós aqui da difusora, do presidente da rádio, Avelino Forte, Danilo Forte, tudo de bom. E continue, você está no caminho certo. Parabéns. Amigos, nós queremos aqui anunciar mais uma vez que hoje será realizada a convenção da escolha dos candidatos da coligação encabeçada pelo Partido da Mulher Brasileira, o PMB. A convenção será realizada às 18 horas, quando será homologada a candidatura de prefeito, vice-prefeito e vereadores desta coligação. E esperamos que o resultado desta convenção venha homologar o que há de melhor hoje em termos de opção para realmente trazer de volta a alegria, os sonhos dessa população de São Gonçalo do Amarante. Então nós esperamos a presença de todos, mesmo que a reunião se faça, a reunião que homologará essas candidaturas, citando em reunião fechada, mas logo após a convenção, a cerimônia de homologação destas candidaturas, acredito que a partir daí possa a população adentrar e abraçar, comemorar e festejar a brilhante escolha destes candidatos. Candidatos esses que têm realmente compromisso com a seriedade e com a moralidade
dentro do município, que essa população tanto espera. E eu volto a repetir, minha gente, olhe, não se deixem levar por essa carrada, como eles dizem, carrada entre aspas, de asfalto que estão fazendo. Isso aí é em todos os municípios. Em todos os municípios. Em todos os municípios. A maior parte desse asfalto, basta dizer o seguinte, existe muitas vezes parceria com o governo do estado e muitas vezes patrocinado por algumas construtoras atrás de ganhar obras futuras, que aí são os conchavos fechados antes de eleição. Por que essas estradas não tinham sido feitas? Por que a estrada da Vaza Redonda não foi feita logo depois que ele ganhou a eleição? Por que essa ruma de asfalto não foi feito antes? Meus amigos, tudo que foi feito aí é um pouco apenas do dinheiro que essa Prefeitura de São Gonçalo recebe. A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante hoje, para que vocês tenham uma ideia, nenhum município brasileiro tem uma renda per capita, que é o valor arrecadado dividido pela sua população. Nenhum município brasileiro tem principalmente do porto de São Gonçalo do Amarante, tem uma renda per capita tão alta. Então não se iludam, não se deixem enganar com o que está sendo feito, não. O dinheiro é bem mais suficiente do que isso aí que está sendo feito, apenas ele não é aplicado. O que está sendo feito é simplesmente para botar uma venda nos olhos de vocês, iludir a todos, enganar a todos. Simplesmente é isso que está sendo feito. Quem está falando aqui conhece de perto como e por quê e para que está sendo feito isso. Meus amigos, olhem, a coisa que eu mais detesto na minha vida é mentira. É mentira. E esse cidadão, e muitas coisas que eu falo aqui, ele pode querer dizer que é mentira do Holanda, querer desmentir isso, aquilo, outro. Agora eu desafio ele, se realmente, se ele tiver palavra, se ele tiver seriedade no que diz, se ele for sincero, e tiver responsabilidade de assumir o que ele dizia, se ele abrir a boca e repetir 1% do que ele dizia com o povo de nosso São Gonçalo, ele mesmo seria caçado. Ele, ao terminar de falar, ele perdia o cargo, porque ele desculhambava o povo de São Gonçalo do Amarante. Ele é prefeito hoje pelo dinheiro que tem o nosso município. Ele não valoriza o nosso povo, não. Ele não valoriza o nosso pobre, não. Eu me lembro que esse rapaz na campanha do Zé Maria Couto, ele nunca se arriscou a beber um copo d'água na casa de um pobre. Ele nunca aceitou uma xícara de café que ele dizia que não tinha higiene. É assim que ele enxerga o povo de São Gonçalo do Amarante. Ele é arrogante, prepotente, egoísta, orgulhoso, ambicioso, tudo, minha gente. Eu cansei de discutir com ele quando da campanha do Zé Maria Couto pela arrogância que ele tinha. Ele não adentrava na casa de um pobre porque tinha lama no quintal. Ele não bebia no caneco porque podia ser sujo. Não é nem um copo não, um caneco de alumínio. Ele não tomava um café. Então é esse o prefeito que tem hoje dentro de São Gonçalo. E fica todo mundo a achar que esse rapaz é o salvador da pátria. Não, ele não salvou a pátria, ele salvou a economia dele. Ele salvou a economia dele, ele não salvou o município de São Gonçalo não, porque São Gonçalo já era um município que tinha suas economias lá em cima pela arrecadação que tem. Basta que vocês saibam que o ISS arrecadado por São Gonçalo do Amarante é uma quantia monstruosa. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é um tributo municipal. Então, é bom que vocês enxerguem, acordem, porque simplesmente tinha condições de fazer mais. Mas ele não tem compromisso, porque ele não tem respeito a ninguém, não. Ele não respeita ninguém. E esses hoje que se acham abraçados por ele, serão seu tapete amanhã. Porque ele vai fazer todo mundo de capacho, pisar em cima, que ele não tem compromisso a nenhum. Feliz o Holanda que se libertou desse ditador em tempo hábil.
para que eu não fosse humilhado e esmagado por ele. Porque ele vai fazer isso conosco. Zé, Cláudio Pinho não respeita ninguém. Primeiro, o político que não respeita o seu povo. Primeiro, o político que não aceita a crítica do seu povo. Primeiro, o político que não mantém o diálogo com o seu povo, ele está sempre fadado ao fracasso. Isso é real. Por quê, Orlando? Porque é através do diálogo que se constrói. Se o camarada, quando ele se elege a primeira vez, se o camarada, quando ele toma posse e engole uma coroazinha de rei para ficar com o rei na barriga, com certeza ele vai maltratar, ele vai humilhar, ele vai fazer tudo para que as pessoas, e começa pelos que estão ali ao redor dele. E aí vão chegar para quem? Vão chegar para quem? Esses mesmos que hoje estão dando a alma, dando a vida para defender esse tipo de político, apaixonado, na primeira chibatada o encanto se quebra. E aí depois vem choramingado. Sabe para quem? Para Holanda. Exatamente. Tu tinha razão, Holanda, tu estava certo. Aí você vai com o coração inchado de vontade de dizer os desaforos da logo, né? Pô, mas eu te avisei. Tu não acreditou. O cara se arrepende, mas já fez a besteira, já votou, já botou uma pessoa lá, um ditador. Às vezes, muitas vezes. Porque se você analisar, tem muitas formas de ditadura. Ditadura intelectual, a ditadura... eu tinha um amigo de Braga, muito conhecido aqui no município de Pentecoste, e eu tenho muito dele. É muito comum se absorver coisa do seu pai. Mas como eu saí de casa muito cedo, 15 anos de idade, eu não consegui absorver os conhecimentos do meu pai maduro. Mas aí já depois de 35 anos eu conheci esse cidadão chamado Didi Braga, Valdir Braga de Oliveira, que ele era o camarada simples, humilde, falava 5 idiomas e não tinha papa na língua para falar. Falava o que era para ser falado. E fim de papo. Nós passamos 9 anos conversando, todo dia 2 horas. E eu aprendi muita coisa. Então eu absorvi muita coisa. E ele me dizia que tem 2 maneiras de se dominar um homem. Ou pela força ou pela fome. E o político, ele quer dominar o povo exatamente por essas 2 maneiras. Pela força que ele tem de castrar os ideais de um jovem que quer crescer na vida. E pela fome, quando ele não cria programas de governo, que aquela juventude, que aquelas pais de família possa sustentar sua família com dignidade. Isso, meu amigo Orlando, é a maneira que eles encontram de tentar subjugar, dando migalhas, tapinha nas costas, promessas e mais promessas, e manter as pessoas debaixo da sola do sapato. Zé, a visão egoísta desse cidadão é tamanha que com o passar do tempo, muitas coisas foram acontecendo para que nós fôssemos acordando, vendo e enxergando melhor quem era a pessoa que nos acompanhava, quem era que nós tínhamos ao nosso lado na política de São Gonçalo. Porque eu, quando abracei a questão naquela época de oposição de São Gonçalo do Amarante, foi com muita seriedade. Então, naquela época, a gente costurando, tentando fazer o nome desse rapaz para que se tornasse um pré-candidato, como se tornou e hoje é o prefeito. Na época, muitas questões jurídicas, Zé, eram resolvidas por um filho meu, que é advogado. E esse rapaz, esse gerente prefeito, muitas questões ele pedia para o meu filho resolver, muitas audiências meu filho participou, muitas petições foram feitas, muitas coisas. Ele atendeu, a princípio, em torno de umas 10 questões foram resolvidas pelo meu filho como advogado, prestando serviço a ele.
E eu sempre dizia, meu filho, veja o seu lado profissional, o lado político é do seu pai. Eu lhe formei, você tem que ver o seu lado profissional. Um determinado dia, esse gerente esteve na minha casa em Fortaleza, e ao ver meu filho, preste bem atenção à expressão que ele usou. Porque meu filho, quando se formou em Direito, eu botei para estudar no Canadá. Tudo às custas de dinheiro de pão. Foi estudar no Canadá. Passou um ano no Canadá, melhorando o inglês e se especializando em Direito Internacional. Foi um ano em Vancouver que eu botei meu filho. Esse foi o advogado que prestou serviço a esse cidadão chamado Cláudio Pinho. Quando ele viu meu filho lá na minha casa, ele chamou: ô George, Paulo, eu queria até te ver, eu tenho que te dar um agradozinho aí por aquilo que tu fez. Agrado. Quando você respeita os outros, você não trata dessa maneira não. Porque ele é apenas bacharel, que eu acho que se ele tivesse feito concurso para a OAB, acho que ele não passava não, que a capacidade dele só dá mesmo para ele fazer o que faz. Então foi dessa maneira. No caso, o Cláudio Pinho é bacharel. Sim, ele é bacharel, ele não é advogado, ele não tem OAB. Então o que acontece? Ele simplesmente foi com essa expressão: hoje, depois eu tenho até que te dar um agrado. E meu filho teve que viajar para Brasília, que ele hoje reside em Brasília, e o Cláudio disse: eu vou para Brasília, eu te encontro lá. Zé, esse é o respeito. Esse é o respeito. Então, foi o acúmulo de muita coisa que foi acontecendo no meu dia a dia com esse rapaz, que eu fui me desgostando e rompi com ele. Então, quando ele marcou para encontrar meu filho em Brasília, telefonou e foram se encontrar, ou foi no Senado ou foi na Câmara. Ele meteu a mão no bolso do paletó, que eu acho que deve ser bem, na época era bem emprestado. Deu R$200 a meu filho. Isso tem respeito por alguém? Ele não estava tratando, não era com advogado de jogo de bicho, não. É com um cara que simplesmente estudou no Canadá e tem doutorado em ciência jurídica. Não é um pau mandado dele, não. Ele não tem respeito a ninguém, não. Era desse jeito, fazendo campanha às custas dos outros, que ele andava ao meu lado. Que simplesmente na campanha de Cid Gomes, quem gastou tudo na campanha de Cid Gomes, com propaganda, com tudo, era o Holanda com a sua empresa, com a Olipan. E esse cidadão simplesmente pousando de candidato, e depois saiu o candidato que eu já tinha feito o nome dele. É esse o respeito que ele tem ao povo. Ele disse: eu vou lhe dar um agrado, R$200. R$200. Agora isso, porque isso é a maneira dele ser. Porque ele é daqueles que tem o bolso com 1 metro de profundidade e uma cobra dentro. Para ele meter a mão no bolso é coisa difícil. Mas para papocar o dinheiro público que compra pau mandado, como está sendo denunciado, essa proposta, dessa última aquisição que ele fez, que é desse candidato a vice dele, do cara pleitear uma aposta de 1,5 milhão para quem estava pedindo dinheiro emprestado, por aí vocês tirem, é bom que vocês façam ideia e tirem uma conclusão do que possa ter sido feito para a aquisição desse rapaz e o montante que foi gasto do dinheiro público, que se fosse investido em saúde, em poço profundo, a população teria outro tratamento. Então é importante que a população de São Gonçalo deixe de estar sonhando, acordado e achando que esse rapaz é uma diferença. Realmente ele é diferente. Ele é muito diferente. Inclusive diferente de mim. Porque eu sou muito sincero no que digo. Vocês, é bom que o São Gonçalense veja, no dia que alguém me disser que o Cláudio Pinho conversou com alguém olhando no olho, é porque ele deve ter morrido em pé, que ele não olha para ninguém. Ele é uma pessoa desconfiada que só olha para baixo, parece que perdeu foi a agulha, porque ele não tem a seriedade nem a hombridade de respeitar nem o São Gonçalense, não. Porque ele agora está cumprindo o papel para que ele se propôs na política de São Gonçalo, que foi simplesmente, ele faz parte do PDT, mas na realidade ele é do PC, Partido da Conveniência, e ele agora está no lugar certo. Às vezes eu me pergunto e eu tenho feito alguns dias atrás, meu amigo Holanda, não sei se você tem acompanhado, no Facebook, eu tenho feito alguns vídeos transmitidos ao vivo. Eu só não vou fazer um agora, porque a bateria do meu celular, ela arriou. Mas quando chegar em casa eu vou fazer um. Já estou aqui com a língua coçando, a cabeça dos dedos está daquele jeito. Então, meus amigos internautas, você fique atento, porque eu vou fazer esse vídeo sim.
E eu fico me perguntando, quero dizer, tenho sempre alertado o pessoal, as pessoas, que esse ano é uma eleição diferente. Nós já vimos senadores sendo presos. Nós já vimos deputado perdendo mandato, sendo preso, sendo caçado. Nós já vimos ministro sendo preso. Presidente de partido sendo preso, tesoureiro. Figurões, dono das maiores empresas brasileiras na cadeia, Holanda. Nós já vimos tudo isso aí. E os prefeitos do nosso estado, os que ganharam e muitos dos que pleiteiam, eles estão brincando com a justiça e estão brincando com a sorte. Estão fazendo besteira. Muitos deles podem ganhar a eleição e não levar. Muitos deles podem ganhar e não levar. Porque os olhos do povo, eles estão através das lentes das câmeras dos seus celulares. Tudo isso pode ser prova da compra de voto, da promessa de vantagem em troca do voto, do transporte legal de eleitores e de uma série de situações proibidas por lei, que com certeza, meu amigo Holanda, esse ano é um ano atípico. Já ouvi várias entrevistas de analista político a nível nacional dizendo que essa eleição é um laboratório para eleições vindouras. Eles estão testando o sistema político de eleição brasileira com essa eleição para prefeito. Se der certo, bem, eles aplicam para estadual, para governo. Se não der certo, eles já procuram outra coisa. Mas que é um laboratório, é. E tem muita gente que vai perder mandato. Porque ganha, mas não leva. Porque hoje em dia, todo juiz quer ser um Sérgio Moro da vida. Todo juiz, todo promotor quer se inspirar naqueles procuradores que pega pelo colarinho, entre aspas, né, aqueles figurões, e tem muito policial querendo ser o japonês da Federal. Realmente nós estamos vivendo um diferente e novo momento político. Um novo momento político. Quiser, esse juiz, esse brilhante juiz Sérgio Moro, esse rapaz é sério. Esse rapaz, ele está dando um novo rumo à política brasileira. E vai dar ao judiciário também. Porque ele, mesmo sendo do judiciário, mas o judiciário que era para fazer é quem vai fazer forçado por ele. Por quê? Porque ou o Supremo muda, ou o povo vai fazer o Supremo mudar. Porque Sérgio Moro está reescrevendo a história do nosso país. Será escrita uma nova Constituição com o trabalho que está sendo feito, a seriedade do trabalho que está sendo feito por esse brilhante juiz e essa carrada de promotores, de jovens, que é um orgulho o sujeito ser pai de uns garotões daquele que você vê na televisão, brigando para passar o nosso país ali. É muito bonito o trabalho dele. Agora, enquanto você vê uns jovens daqueles tentando passar o Brasil a limpo, ficam outros dizendo que estão passando a limpo, tentando mostrar o passado dos outros e fazendo um presente pior. Que é um bocado desses políticos hoje, é tentando mostrar mal feito de antecessores e no presente fazendo igual ou pior e tendo um futuro pior do que aqueles que eles ficam a falar. É por isso que eu digo, a gente nasceu com duas orelhinhas, dois ouvidos e uma boquinha. Cláudio Pinho, ele fala demais, ele condena demais. Ele bate muito nos antecessores dele, mas ele não enxerga. Ele não enxerga. Olha, ele criou um cartão nos mesmos moldes do Bolsa Família criado na época de Fernando Henrique. Que é bom que se diga aqui, não foi Lula. O Lula rebatizou e deu o nome de Bolsa Família. Aquilo ali era o Bolsa Escola de Fernando Henrique. O povo é porque é muito sem memória. E o Cláudio Pinho copiando a mesma coisa que
aquele falso nordestino, porque para mim aquele bandido não é nordestino não, ele deve ter nascido na PQP, porque disseram que foi em Pernambuco, mas não foi não, que aqui não nasce bandido igual aquele Lula não. Ele criou esse cartão aí no São Gonçalo da Mata. E aquela denúncia que eu fiz semana passada aqui, Zé, por incrível que pareça, que está no Ministério, está no Tribunal de Contas do município, é uma denúncia por conta do cartão que ele instituiu. Uma empresa que concorreu alegou que a licitação foi uma licitação viciada. E foi acatada, apenas não foi ainda totalmente apurado o caso, que vem se arrastando, como é comum o judiciário brasileiro, essa morosidade na apuração dos fatos. Mas esse processo em cima da prefeitura, pelo Tribunal de Contas, por conta dessa licitação, é exatamente em cima do cartão criado por ele para ajudar a somar como Bolsa Família, que ele deu um nome aí que para mim ele criou, foi compra de voto, cartão compra de voto. É o CV, compra de voto, o cartão que ele instituiu. E ele está na justiça por conta de sair. Imagine, Zé, as outras coisas. Um cartão que ele diz que é para ajudar a pobreza, ou falcatrua, está sob suspeição na justiça por um dos concorrentes da licitação. Imagine as outras coisas. Holanda, eu costumo dizer que as 3 esferas do poder, elas têm que serem provocadas. Seja o executivo, o judiciário e o parlamentar. Lá em São Gonçalo tem 3 vereadores de oposição, tem? 3 vereadores. Aqui em Pentecostes nós tivemos momento de ter nenhum. Tivemos momento de ter 3, voltou para 1, subiu para 4. Hoje deve ter uma expressa maioria. Eu não sei nem como é que vai ser composta a Câmara Municipal depois de tanto rebuliço quando chega lá. Uma coisa você pode ter certeza, os da base aliada da prefeita estão totalmente, literalmente ferrados. Mas aconteceu um fato, que eu estava lá e eu aconselho a vocês escolherem alguém lá no São Gonçalo para fazer esse papel aí, para filmar todas as sessões, divulgar todas as sessões, todas as falas de todos os vereadores, como eu fiz aqui em Pentecostes. Durante esses 4 anos que está terminando. Tudo que um vereador falou na Câmara Municipal está no meu blog. E foi transmitido em tempo real. Quando não dá para transmitir em tempo real, eu gravo, dia seguinte eu coloco. Sabe o que é que acontece? O contraditório. Sabe o que é que acontece? Sem corte, viu? Sabe o que é que acontece? O vereador hoje fala uma coisa, amanhã ele fala outra, o eleitor vai nas orelhas dele. E foi muito, não foi brincadeira não. E com isso o vereador foi acordando. E eles aprenderam uma coisa, que eles não iam falar uns para os outros, porque nenhum deles votava nele mesmo. Eles iam falar para o povo, porque nós tínhamos a janela de falar com o povo, já que o povo não ia para a sessão da Câmara. Só de terminar a sessão da Câmara, Holanda, eu e os vereadores. Sem uma pessoa para assistir. Mas em casa estava assim, gente ouvindo e assistindo, certo? Então, e alguns vereadores passaram a entender o seguinte: vamos provocar o judiciário. Está errado, está errado. Está aqui a prova, está aqui. Provoca o judiciário. E foi provocando o judiciário que se conseguiu abrir uma CPI. Foi 3 tentativas. E a maioria do lado da administração derrubavam. Mas até que conseguiram uma. Foi até o final, que todo mundo dizia que ia acabar em pizza. E sabe quando é que terminou? O tradicional Carazinho, que é o famigerado secretário de Finanças, que cobrava propina até do vento, ele foi indiciado por 4 crimes, meu amigo. Inclusive a prefeita também, por crime de desobediência. Tudo por quê? Porque o judiciário foi provocado. Quando a gente provocou a primeira denúncia, que eu estou em karaokê aqui do hotel, ele fez o seguinte, ele denunciou que o secretário, para liberar o alvará de funcionamento, ele tinha que dar alguma vantagem,
E ele teve a coragem de ir na frente dessa câmara aqui e fazer a denúncia. E quando eu fiz, coloquei a postagem, e no outro dia estava no que era de televisão, tudo em Fortaleza, aí o bicho pegou. Aí lá se vai o cara processar a mim e o cara o quê? O calúnia, que era uma mentira. O que é que a gente foi fazer? A gente foi aceitar o processo? Não. A gente foi atrás de testemunha, provamos que o que nós falamos era verdade. E o processado foi ele. É desse tipo de coisa que os vereadores, os nossos vereadores que estão do lado do povo, vereador de oposição de São Gonçalo, eles têm que fazer. Provocar o judiciário. Tem que provocar. Tem que provocar. Eu sei que vocês têm advogados bons. Eu sei que vocês, os vereadores, são bons, mas tem que provocar. Porque o judiciário, se não for provocado, ele não age. E aí é onde está a saída. Provoque o Ministério Público. Provoque o judiciário. Que, com certeza, e use câmeras para gravar tudo o que acontecer na Câmara Municipal. É o começo. É o começo. Zé, agora há pouco falando, eu me lembrei de um acontecimento, falando nessas obras, nessas coisas, eu me lembrei agora há pouco. Em 1996, eu coordenei uma campanha política em Canindé, inclusive nessa época a gente derrotou Glauber Monteiro, que é o dono dessa construtora que está ganhando as obras tudo de São Gonçalo do Amarante. Então eu conheço Glauber Monteiro, sei da sua história, sei do seu passado e imagino o que está acontecendo hoje em São Gonçalo do Amarante com a presença dessa construtora Guanabara desse rapaz. Porque esse rapaz, quando eu fui convidado pelo saudoso Ximenes Filho para comandar a campanha dele no Canindé, inclusive é uma das estratégias que nós vamos usar nessa campanha agora, em parte vai ser o que eu usei na campanha para derrotar o Glauber Monteiro dentro de Canindé. Eu conhecia Canindé de passagem, cheguei lá, faltava 52 dias para a eleição. Quando eu assumi a eleição estava muito baldeada a situação, e o Ximenes me procurou em Fortaleza e pediu que eu fosse ajudar ele, que a situação dele estava desatando. E eu fui, a gente conseguiu reverter a situação e nós ganhamos a eleição. Então eu conheço Glauber Monteiro melhor do que ninguém. Inclusive, tem até uma passagem interessante. No dia da eleição, Zé, eu até no meu Facebook eu uso minha foto com a foto de um palhaço atrás, que eu chamo meu sombra. No dia da eleição eu fui a sombra do Glauber Monteiro. Se ele entrasse no mictório, eu entrava atrás. Onde ele entrou, de 5 horas da manhã até 8 horas da noite, eu estava junto dele. E ele perguntando o que eu queria. Eu disse, nada. Eu não deixei ele em paz um minuto. Nós derrotamos esse rapaz por 1.536 votos, sem nenhum tostão. Zé, nós não tínhamos um tostão para ganhar a eleição em Canindé. Nós ganhamos com estratégia. Porque o que vence bandido é a inteligência da polícia, não é as armas da polícia, não. É a inteligência policial que pega o bandido. Não é o dinheiro da polícia, não. É a inteligência. Então nós vamos fazer, eu vou tentar colocar em prática muito conhecimento que a gente tem na área estratégica de política para tentar reverter essa situação de São Gonçalo do Amarante, como a gente derrotou esse aliado do prefeito lá dentro de Canindé. Porque o Glauber Monteiro era apoiado pelo prefeito. Apoiado pelo prefeito na época, com os rios de dinheiro dentro do Canindé. E nós conseguimos reverter a situação, ganhamos com 1.536 votos. Zé, nós não tínhamos dinheiro para fazer o último comício. Eu acho que você viu falando aqui. Eu saí, foi de casa em casa no interior, pedindo contribuição a fazendeira, a um e a outro, para a gente alugar carro para fazer um comício, porque ele não tinha dinheiro. Agora, o trabalho de base, o trabalho de conscientização, o trabalho corpo a corpo, de cada um e daqueles que eu chamei, o trabalho de inteligência, nós revertemos a situação e derrotamos o Glauber Monteiro. E dessa vez, eu vou derrotar Cláudio Pinho e Glauber Monteiro dentro de São Gonçalo do Amarante, através de estratégia com a nossa população e com a nossa juventude, que vive tão massacrada. Porque Zé, é triste a gente ver o desemprego dentro de São Gonçalo do Amarante. Ele não está nem aí para a população de São Gonçalo, não. O importante é ele andar de carro blindado, cheio de segurança, os bolsos cheios de dinheiro, e não está nem aí para ninguém, não. É assim a arrogância dele. Quando falarem no gestor de São Gonçalo do Amarante, pergunte o Holanda, que o Holanda conhece. Porque eu conheço esse rapaz passo a passo, passo a passo. Eu conheço esse cara
Eu tinha 16 anos de idade quando eu conheci o menino Cláudio Pinho, dentro do colégio do pai dele. E toda a vida ele foi esse arrogante que eu conheço até hoje. Eu tinha 16 anos de idade, eu fui candidato à presidência do Grêmio Estudantil do colégio do pai dele. Foi a partir daí que o saudoso Barros Pinho, o pai dele, começou a ver que eu tinha tendência para a política, porque eu fiz uma revolução. Eu disputei a eleição dentro do colégio Oliveira Paiva com um cabo da Marinha, que já era um cara que tinha idade de ser meu pai, e eu disputei a eleição com ele. Fiz um trabalho de base, no corpo a corpo, conversando com todos os colegas dentro do colégio, e foi a partir daí que o Barros Pinho me conheceu. E ele, eu já conhecia como um menino rebelde, autoritário, grosseiro, que era. Existe uma certa afinidade. Eu conheço a família, quando eu falo que conheço, é porque eu conheço de perto. Conheci o pai dele, conheci a dona Ana, a avó dele, conheço todo mundo. Conheço todo mundo. Eu conheço Cláudio Pinho de perto. É por isso que eu me recuperei, como ele disse, do AVC que tive. Voltei mais gordo, mas com mais saúde, e vou para cima. Eu vou para cima, porque eu tenho uma dívida com a população de São Gonçalo. Foi eu ter construído esse castelo de areia que está simplesmente pousando de dono do município, e simplesmente nós vamos mostrar como nós somos capazes de reverter a situação, e que a nossa candidata tem condições de fazer uma bela administração, porque nós vamos com a juventude, nós vamos com os desempregados, nós vamos com os escravizados, nós vamos com os menos favorecidos, que é a maioria. É a maioria. Só quem está desfrutando dessa administração, desse gerente administrador, porque na época ele chamava a panela do Silva Neto. E você sabe que um conjunto de panela forma uma bateria de panela. Ele tem uma bateria que ele está cheio de panela. O que ele formou, o que ele mais criticava é o que ele fez. Agora, só que a panela dele é de barro e vai ser quebrada. Vai ser quebrada porque eu digo uma coisa, não é por vingança não, é por discordar da maneira que ele vem administrando o nosso município. É justiça que você quer fazer. Exatamente, pelo fato de eu ter cometido esse equívoco na minha vida, que foi de ajudar, porque eu não gosto de administração ditatorial, porque você escutou a maneira como ele se dirigiu ao Góis naquela vez, como ele falou. E aquilo ali não é momento de raiva não, é o cotidiano, é o dia a dia, é o toda hora daquele cidadão. Ele quer ser o dono da verdade, o pai da verdade, o todo completo, e ele não é, porque eu conheço, aqui quem está falando é a máquina de raio-x dele. Certa vez, eu estava ali no nosso sistema de comunicação e nós recebemos uma denúncia de que aquele pessoal que estava ali no Novo Croatá, mais para frente ali, assentados no sem-teto, eles estavam prestes a mandar passar o trator em cima. E esse pessoal se apavoraram. E, Zé, dá para tu vir aqui filmar? Eu digo, olha, eu vou, não adianta muito, mas eu vou. Não, Zé, se você vier aqui, seu blog é muito assistido, em tudo quanto é canto, todo mundo aqui assiste, a gente confia no seu trabalho, você pode vir aqui? Eu digo, eu vou. Peguei a equipe e fui lá, não tinha carro ainda, aluguei um carro e fui até lá. Entrevistei o povo, ouvi todo mundo, inclusive vi uma construção inacabada de uma escola, lá o mato tomando conta, e dentro nós encontramos até umas plantas velhas da casa jogadas lá, estava servindo lá de coisa para droga, para usuário de droga, mato nas alturas. Fizemos a reportagem com o povo e se deslocamos até a sede do São Gonçalo do Amarante, para ouvir o outro lado, para ouvir o prefeito. E quando nós chegamos lá, eu esperei bastante tempo, até que em determinado momento, o prefeito chegou e entrou, feito um foguete. Cheguei para uma senhora, já com uma certa idade, e disse, olha, eu sou Zé da Legnas, do blog Notícias Pentecoste, eu gostaria imediatamente, eu gostaria de falar com o prefeito, porque nós fizemos uma reportagem e eu quero ouvir o outro lado, contraditório, o que ele tem para dizer. E ela me disse, foi de uma grosseria sem tamanho, ela disse, o senhor tem hora marcada? Eu disse, não senhora, ele só tem quem tem hora marcada, quem está agendado. Eu digo, minha senhora,
Vou lhe repetir. Eu fiz uma reportagem, estou no meio de uma reportagem, ouvi um lado e quero ouvir o outro, que é exatamente ele ou a sua assessoria de comunicação. Não, e só atende se tiver hora marcada. Eu digo perfeitamente. Eu vou falar por ele, já que ele não quer falar, eu só não sei se ele vai gostar do que eu vou dizer. E ela entendeu o recado, entrou lá para dentro e disse: ele vai lhe receber. E essa entrevista continua lá. E eu percebi que ali o que menos estava em voga, menos estava em jogo, era a preocupação com o povo. Falou de forma superficial, falou de uma forma muito grosseira quando se referiu às pessoas, mas na frente da Câmara o camarada tem uma certa cautela, né? Porque é a imagem dele que vai ser elevada ou destruída, né? Não é verdade? Com certeza. E a partir de então, foi a última vez, a primeira e única vez que eu cheguei a entrevistar a autoridade máxima lá do São Gonçalo do Amarante, e depois eu já tinha essa afinidade já com o Avelino, com o Danilo, e foi quando a gente veio aqui e passamos a fazer essa parceria e tudo. Sempre deixei o espaço aberto lá no Sistema Legal de Comunicação para que ele pudesse, ou qualquer um deles pudesse fazer o contraditório do que a gente estava falando. Ninguém nunca foi, continuo esperando até hoje. Zé, você sabe, existe um ditado: o sujeito morre por esperar. Aquele ali não dá satisfação de nada não. O Cláudio se criou de uma maneira que ele acha que é o dono de tudo e de todos. Ele não respeita ninguém, ele não respeita a opinião de ninguém. Eu até fiz um comentário: ele é tão egoísta, tão orgulhoso. Eu até comentei semana passada, quando o cartório dele era em frente ao mercado de São Gonçalo do Amarante, vizinho a ele, na esquina, tem uma loja de um grande amigo da gente, que é o Wilson e a Dona Augusta, um casal a quem eu tenho muita amizade, muito respeito, quero muito bem, tanto a Dona Augusta como a Wilson. E ele parava o carro, não na frente do cartório dele, porque era a rua principal, tinha muito trânsito, ele parava na rua ao lado aqui, em frente à loja do Wilson. Esse rapaz era tão egoísta que ele nunca tinha entrado na loja do rapaz. Ele já tinha uns 4 a 5 anos que era vizinho ou mais. Quando ele saiu candidato, ele entrou lá. O Wilson teve que tomar remédio para a febre, porque deu até febre do Wilson, do susto que ele tomou quando viu o Claudinho dentro da loja dele. Doutor, o senhor aqui. Então é assim, ele não tem respeito a ninguém. Ele é imperoso, é orgulhoso, é egoísta. Tá entendendo? Ele nunca tinha entrado na loja de um vizinho dele. É assim que ele trata todo mundo. Ele não respeita ninguém. Basta eu lhe dizer que ele não tem aquele negócio, engolir o criador. Ele queria engolir o criador dele, que foi o Holanda. Porque ele votou em Zé Maria Melo. A criatura engolindo o criador. A criatura queria engolir o criador. Por quê? Porque ele, na eleição de Cid Ferreira Gomes, que eu comandei, indicado, chamado pela LN, lá do General Sampaio, que é minha amiga e foi minha vizinha durante muitos anos em Fortaleza, a LN me chamou e eu fiz. E ele simplesmente, ele foi me engolir, porque tinha um tio dele lá. É dessa maneira que ele trata as coisas. E ele votou no Cid Gomes na segunda eleição. Porque na primeira, ele não desmente o Holanda não. Ele, às escondidas, ele não era Cid Gomes. Ele votou no outro criador dele, que ele teve outro criador também, que foi o Zé Maria Melo, desembargador. Que na época nós ficávamos discutindo como seria o comitê, que ele queria botar o retrato do Zé Maria Melo e disse que não aceitava. Então, ele é falso, covarde. Por quê? Porque ele não votou no governador Cid Gomes na primeira eleição dele, não. E ele hoje está onde está, porque o tio foi para dentro ser chefe de gabinete, e o tio levou ele. E ele posou como eleitor do Cid Gomes, tendo sido eu, que a população de São Gonçalo lembra. A minha panificadora era um verdadeiro comitê de Cid Gomes. Por coincidência, o Wilson, esse que eu falei agora há pouco, primeira vez que ele viu a caminhoneta, uma S10 minha adesivada,
Ele disse, seu Orlando, o senhor vai apoiar esse homem aqui dentro? Eu digo, vou. O senhor vai vou apoiar ele. E apoiei. E lá dentro era um comitê na minha panificadora, era lá que eu distribuía propaganda. Os meus carros tudo adesivado, reboque da padaria, tudo era com adesivo do Cid Gomes. E eu fui para cima pagar a eleição. Quem ganhou com o mérito da eleição? Ele, por causa do tio. E simplesmente foi me pisar, querer me fazer de boneco dele. Foi quando eu joguei os pés. Olha, infelizmente eu já passei por muitas situações desagradáveis de ajudar alguém e depois levar uma chibatada. Isso aí já me aconteceu demais. Eu fui candidato a vereador 4 vezes. E você sabe por que eu nunca fui eleito? Primeiro porque eu não tenho 200 mil reais para poder gastar e comprar um mandato de vereador. E se eu tivesse, eu não fazia. Porque eu penso diferente. E aí, mas eu cheguei a ser bem votado aqui com 358 votos, só na consciência. Para vereador, você sabe que não é fácil. Mas eu quero dizer, olhando aqui, para mim, eu queria uma tribuna, sabe? Eu queria uma tribuna onde eu pudesse falar e defender meu povo, defender meus ideais, defender aquilo que eu acredito, defender minhas ideias. E eu descobri que eu não preciso mais ser vereador para poder ter essa tribuna, porque eu já tenho. Eu já tenho, que é o nosso sistema de comunicação, com difusora, com blog, com sistema de imagens. E nessa tribuna, ela vale muitas vezes mais do que a Câmara todinha junto, quanto mais do que ser só um mandato de vereador. Nunca dependi de político para sobreviver. E por isso que eu sou um bicho do mato, bicho solto, livre, e prezo muito a minha liberdade. Sou totalmente à vontade para usar minha liberdade de expressão e sou tranquilo. Mas eu quero aproveitar, deixar para me despedir de você, que está quase chegando no final do programa, e eu quero agradecer a confiança, agradecer o convite, agradecer por demais a confiança também do Avelino Forte, dizer para os nossos amigos internautas e ouvintes da difusora que nós estaremos de volta sim, só resolver um pepinozinho lá em casa ainda para fazer, que eu faço o programa lá de casa, transmitido aqui para a difusora, porque eu faço o programa não só pelo áudio, mas também com as imagens, vocês sabem disso. E eu quero pedir só um pouquinho de tempo, que a gente vai fazer isso aí com certeza essa semana logo, não tenho dúvida que a gente vai iniciar o programa, meu amigo Orlando. E quero agradecer a cada um das pessoas que se preocupou, que ligou, que mandou mensagem pedindo para que a gente voltasse, de todas as comunidades. Enfim, agradecer o Expedito Ferreira, esse cara que eu quero um bem tremendo, e o Gleison Ferreira. Então, despedindo aqui, desejando a vocês um excelente final de semana. E mais uma vez, aguarde que hoje vai ter um vídeo apimentado, do jeito que você gosta. Tchau, Lana. Zé, eu muito agradeço aqui ao seu retorno, a sua presença, e muito engrandece o nosso programa, a emissora, essa emissora já tão antiga que você conhece toda a história, e é motivo de muita satisfação e orgulho a gente ter de volta aqui ao programa, como acredito também que é motivo de satisfação para o diretor-presidente da emissora, Avelino, a quem você detém grande amizade. Nós devemos dar continuidade a um programa sério, da maneira que você sabe e gosta de fazer, que eu também me propus e estou procurando fazer a cada dia, e que, com o passar dos dias, de acordo com as necessidades do nosso povo são gonçalense, nós queríamos ver se esse programa, se nós colocaríamos, isso é uma coisa que a gente vai ver aí com a presidência da emissora, 3 vezes, terça, quinta e sábado, porque é o nosso meio de comunicação, é aqui a difusora, e nós estamos aqui a serviço do povo, porque quem manda no rádio é o ouvinte.
O rádio ele existe porque nós temos o ouvinte. É por isso que o rádio nunca cai. É porque ele é ouvido hoje no celular, no carro, em casa, onde quer que esteja, tem um rádio ligado, ouvindo a transmissão da radiodifusão. Então, eu muito agradeço aqui o seu retorno e nós vamos dar continuidade a esse trabalho sério que essa emissora sempre teve. É assim que eu gosto de fazer e é assim que nós vamos fazer. E quero aqui também deixar mais uma vez o meu abraço ao aniversariante, meu grande amigo Rafael Tavares, esse vereador tão brilhante do nosso município de São Gonçalo do Amarante, essa pessoa que eu tanto prezo da sua amizade e a quem eu tenho muito carinho. Rafael, um grande abraço do seu amigo Holanda, como também ao Magno, ao Paulo Henrique, ao meu amigo Cabeça, essa cabeça que o tamanho é porque é cheia de propostas do que é bom para o seu povo, para a classe trabalhadora, esse grande defensor da classe trabalhadora, que é o meu amigo Santiago. A vocês, a todo o povo de São Gonçalo, a nossa pré-candidata Beth Rose, ao presidente da emissora, meu grande amigo Avelino Forte, e a todos, eu deixo aqui o meu boa tarde, o meu abraço, e vamos hoje para a convenção, na esperança de que façamos uma convenção sem nenhum problema, sem nenhum contratempo, e que possamos escolher e referendar os nomes dos nossos candidatos dentro de um ambiente de confraternização, de alegria e de solidariedade. O meu boa tarde a todos e até o próximo sábado. Tudo de bom a todos.